hoje, né, temos a programação da Santa Ceia, mas também a gente planejou, organizou para que esse grupo também fosse voltado para a escola bíblica dominical. Né? A escola bíblica dominical é um departamento como os demais importantes, né? Cada departamento tem a sua importância, mas a escola bíblica dominical tem uma importância muito maior porque nós tratamos das coisas espirituais. Né? Nós tratamos principalmente pela palavra de Deus, para aquilo que Ele nos deixou, para que a gente pudesse estudar, aplicar e pregar. Né? Então, assim, a escola bíblica dominical, eu costumo falar que lá fora é muito fácil a gente trabalhar com o ensino, trabalhar com a educação, porque é algo secular. Mas quando nós voltamos para as coisas do Senhor, quando a gente se volta para trabalhar com o Senhor, primeiramente a gente tem que ter temor, porque é do Senhor, e segundo, porque nós estamos lidando com a palavra dele. Né? Então, se nós muitas vezes mais, a responsabilidade dele é muito maior. Né? Por se tratar das coisas espirituais, muitas coisas seculares, muitas coisas carnais. Tá? E em outras palavras, eu queria só relembrar, eu sei que todos vocês receberam aquele pequeno guia de orientação sobre a escola bíblica dominical. A primeira parte falava sobre a história do surgimento da escola bíblica, né? Que ela surgiu na Inglaterra, por meio de um cristão, né? Um jornalista cristão chamado Robert, e ele teve uma preocupação de ministrar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para crianças. Né? Só que a gente pensa, ou a gente leva a história, a gente pensa que ele só surgiu com a ideia e resolveu abrir essa escola. Né? Mas se a gente parar um pouquinho para entender o contexto, a gente vai entender que foi por causa de uma necessidade. Né? Primeiro, lá na Inglaterra, a situação das famílias vivia em torno da questão do surgimento da indústria. Né? Ou seja, a revolução industrial da Inglaterra, a questão das fábricas, a questão da produção comercial. Então, nesse tempo, toda a família, né, principalmente a classe baixa, né, e a classe mais abastada, eles frequentavam as fábricas para poder sustentar a família. E antigamente não tinha esse departamento como hoje que regulamentava se a criança podia ou não trabalhar. Então, quando era trabalho por produção, quanto mais a família produzisse, mais ela ganhava. Então, por isso que todos da família frequentavam esse trabalho das indústrias. E o único dia disponível para a família era no domingo. Então, o que foi que ele pensou? Eu vou abrir uma escola ao domingo para dar instrução secular e instrução bíblica. Ou seja, ele utilizou uma estratégia de chamar as crianças para aprender a ler, a escrever e ministrar também a palavra de Deus. Por quê? Porque nesse tempo também a educação ela não era obrigatória. Se a educação não era obrigatória, por consequência ela não era gratuita, ela era paga. E só você podia frequentar, só você podia ter acesso à educação que tinha recursos que tinha dinheiro. Né? Então, assim, nesse tempo, muitas famílias que tinham posses, que tinham dinheiro, pagavam professores para estar ensinando seus filhos, que não era qualquer professor, tá bom, gente? Como a educação naquele tempo era muito bem vista, então tinha todo o critério de selecionar o professor, a reputação do professor, para que ele pudesse ensinar os filhos dessas pessoas. Né? Então, o que foi que esse jornalista utilizou? Utilizou de uma estratégia de ensino que foi chamar essas crianças para alfabetizar por meio da palavra de Deus e dar instrução moral para essas crianças. Né? E aí a gente consegue observar que com isso surge a primeira leva da educação gratuita a educação gratuita lá surgiu praticamente por meio da escola bíblica. Tá bom? E com isso, fui pesquisar para saber se também na palavra de Deus tinha algo parecido, se tinha alguma aplicação de algum plano de ensino, se alguém ia elaborar algum plano igual, a gente elaborou, que foi aqui ministrar, ou seja, colocar essas crianças para o ensino, tanto secular quanto da palavra de Deus. E aí a gente encontra no livro de Estudo Crônica 17, 7, 9, diz assim:
seu reinado, enviou os príncipes de Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. E também os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semicamote, Jonathan, e ensinaram a Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, percorrendo todas as cidades de Judá e ensinava ao povo. Aqui conta a história do rei Josafá. Quando o rei Josafá sobe ao trono, ele coloca a nação toda desvirtuada da palavra de Deus, uma nação que sacrificava aos deuses que não era o Deus verdadeiro, e ele, para restaurar a adoração ao Deus verdadeiro, ele pegou um plano de ensino nacional. O que é que ele faz? Ele pega levitas, ele pega sacerdotes e manda ensinar todo o país. Ou seja, ele sai de Jerusalém, tira os sacerdotes de Jerusalém e coloca professores itinerantes por todo o país de Judá. Então ele começa a ensinar, começa a instituir grandes e pequenos nesse período, né? Ele também colocou na questão da justiça, na lei, também sacerdotes e levitas para ajudar o povo, porque para ele falar que a justiça também tinha que ser vinda da parte de Deus. Então, dentro da justiça ele colocou levitas e sacerdotes para ajudar o povo. Mas qual é o nosso caso? Nós estamos falando sobre a educação. Então, o que foi que o Josafá fez? Ele descentralizou o ensino, colocou o equilibrista, né? No caso, foi o professor de itinerância, teve a principal a palavra do Senhor como conteúdo principal do seu trabalho. Ou seja, ele se preocupou em levar a toda a nação a instrução sobre a palavra de Deus. Né? E o que foi que resultou esse ensino nacional? Resultou a mesma coisa que o jornalismo pode. Ele alcançou grandes, todo mundo, na verdade, mas todo mundo conhece a história bíblica local. E Josafá, ele conseguiu restaurar a adoração do povo novamente a Deus. Isso se resultou em obediência, resultou em sacrifícios ao Deus verdadeiro, né? E a palavra de Deus também vai dizer que as nações vizinhas temeram o reinado de Judá, ou seja, se submeteram de forma voluntária ao rei Josafá. Por quê? Porque o temor das outras nações era tão grande por causa de Josafá. Não, porque Josafá colocou o povo na discussão da palavra de Deus. O povo temeu e fizeram esse temor. Todas as nações também ficaram temendo o povo de Judá. Tá bom? E só para finalizar, só queria fazer uma breve comparação entre o jornalista Robert e Josafá, né? Sobre a questão do problema. Então, Robert tinha crianças sem acesso à educação alfabetizada e Josafá tinha um povo afastado da lei de Deus, quando o risco moral, voltado à imoralidade, voltado à desobediência e uma decadência moral. O que foi que eles utilizaram? Qual foi a ação? Criou uma escola, Robert criou uma escola dominical, com meio